Olá pessoal, espero que estejam todos bem aí do outro lado. E hoje nós estamos aqui para abordar um tema muito pertinente hoje na nossa sociedade. Nós vamos nos basear no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós hoje vamos abordar um bocadinho sobre este versículo e que impacto ele tem hoje na vida do cristão e não só, na nossa sociedade também. Então temos aqui o nosso irmão Aristides e o nosso irmão Dalton, que vão estar conversando conosco um bocadinho acerca do mesmo tema. Então, para falar um bocadinho mais, nosso irmão Dalton, explique-nos um bocadinho, né? O que é que você entende por a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Como é que poderíamos desdobrar esse versículo para nós No hoje? versículo que nós acabamos de ler, a Bíblia nos é explícita que a nossa luta, aflições, conflitos que têm surgido na sociedade, na família, podemos dizer em relacionamentos como amigos e tantas outras coisas, ele nos refere que a nossa luta não deve ser com o nosso próximo, a nossa luta deve ser contra os espíritos que na realidade influenciam as pessoas a fazer o mal. Exemplo, se um amigo meu me fez maldade, fez algo de errado comigo, e eu sei que por conhecer a palavra de Deus eu não posso ir contra ele da mesma forma, da mesma moeda. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus e poder reagir bem com meu irmão, amando ele, demonstrando reconciliação por intermédio da palavra de Deus. Exatamente. E nós hoje, por exemplo, temos muitos meios, né? Em muitas áreas nós podemos aplicar esse versículo. E um deles é o relacionamento. Como nós podemos aplicar esse versículo no relacionamento, vamos assim dizer, um namorado, um casal de namorados, vamos assim dizer, no casamento. Como nós podemos aplicar isso? Não lutar contra o nosso próximo. Não, realmente é um versículo que chama bastante atenção. Chama bastante atenção porque ele mostra com quem nós devemos lutar. Exato. Ele vai mostrar que a nossa luta não é contra os seres humanos, carne e sangue, Sim, sim. mas é contra os poderes que atuam sobre essas pessoas, a força que causa influência no comportamento das pessoas. Então, falando no âmbito do relacionamento, que eu creio, né, que é o lugar onde o ser humano encontra mais choques. Exatamente. Na maneira de como ele vai se relacionar com o seu parceiro ou sua parceira. Então, aplicando, né, este versículo dentro do relacionamento, nós vamos entender que no surgimento de uma complicação, no surgimento de uma contradição, nós devemos entender que a maneira como nós vamos ter de lutar para tentar ultrapassar esse problema não deve ser diretamente ir lá chocar com a pessoa. Porque esse versículo nos mostra que a nossa batalha não está aí nessa pessoa, mas a nossa batalha está no que fez com que essa pessoa fosse influenciada de maneiras com que pudesse agir de tal maneira. Exatamente. Então, nós vamos aprender que, dando um exemplo, né? Supomos que talvez, né, a minha namorada mentiu para mim. Exato. A mentira, a maneira como eu devo trabalhar ou lutar contra a mentira dentro do meu relacionamento, deve ser em função da palavra de Deus. Exato. E em função da oração para que a verdade faça parte do coração dela. Exatamente. Então, dessa forma, eu vou estar a lutar contra aquela que é a força que lhe fez agir na mentira. Exato. Então, basicamente, se a tua namorada te mente, não pagar na mesma moeda, não Exato. mentir da mesma forma. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos, a nossa namorada mentiu para nós devemos aplicar a verdade que a palavra nos ensina. É uma luta, que não é contra ela, a nossa namorada, mas contra o espírito que está a influenciar com que ela minta. Então é basicamente isso que o versículo está explicando. E repare no ponto que se eu for contra ela, obviamente vai haver o quê? Divisão. Exato. Mas se eu estiver do lado dela, juntamente com ela, e orar com ela, meditar com ela, o que vai acontecer? Eu vou ficar do lado dela e nós os dois vamos batalhar contra aquela que é a força que está a lhe fazer mentir. Contrária. Exatamente. Então, no sentido relacional, é uma boa aplicação que nós podemos entender sobre esse versículo, que não podemos lutar contra a nossa namorada, né? Mas devemos lutar contra o que lhe faz ela ter atitudes negativas quanto a nós, né? Que somos os seus parceiros. E quanto no sentido de igreja, como nós podemos aplicar esse versículo na igreja, no ambiente igreja? Como é que nós podemos utilizar esse versículo? Nosso irmão Dalton.
Eu vejo que é tão abrangente no nosso dia, porque onde tem seres humanos, mais de duas pessoas, sempre surgirão conflitos. Não tem Exatamente. como, porque somos seres humanos e Temos diferentes mentes, né? temos backgrounds diferentes, temos culturas diferentes, mas o Exatamente. sangue de Jesus nos uniu. Então podemos ver que conhecendo a palavra, como o irmão Aristide disse, tendo o knowledge, tendo o conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos saber como reagir diante desses mesmos conflitos na igreja. Exato. Se um irmão, exemplo, faltou respeito em minha vida, faltou respeito em algum de nós aqui presente, nós devemos procurar chamar o irmão, repreender o irmão e falar o certo em que ele deveria fazer, que é Exato. procurar se reconciliar. Não criar grupinhos em falar mal do irmão, não se rebeliar contra o pastor ou Exato. contra os líderes, Exato. mas procurar pela palavra, pelo conhecer da palavra, saber a forma correta em lutar contra esta força que se levanta para vir contra a tua vida. Então, nós devemos principalmente conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, que é uma arma que nós temos para batalhar contra esta mesma força contrária, principalmente na igreja, como filhos de Deus que nós somos, porque a Bíblia nos diz que não deve haver contenda ou separação no meio da igreja, mas devemos viver em paz para com os outros. Exatamente. Então, no sentido de igreja, né, nós podemos usar esse mesmo sentido, aplicar nesta mesma forma. Eu estava aqui a pensar, né? Nós focamos no problema exterior. Certo. E eu gostaria de tentar ir no problema interior, naquilo que acontece comigo. Ok. Sabemos que eu vou ver, né? Eu sou pregador, ou sou um líder do louvor. E eu vou ver que Deus está lhe usando muito bem na pregação e no louvor. Muitas das vezes há pessoas que em seu coração isso vai gerar inveja, vai gerando certos sentimentos que não glorificam a Deus. Então também é uma forma que nós devemos encarar como uma batalha, como uma luta, porque pelo fato do nosso próximo ser carne e sangue, não significa que nós também não somos. Exato. Porque nós também somos carne e sangue. É verdade. Então, desta maneira, nós devemos também aprender a lutar dentro de nós. Essa batalha que nos envolve, porque se Deus está usando o nosso irmão, nós não devemos, em nosso coração não deve nascer este sentimento, e se porventura nascer, nós devemos também batalhar contra nós mesmos. Exato. De maneira que nós podemos ultrapassar este sentimento, e quando nós vemos Deus exaltando o irmão, nós vamos ter a capacidade de louvar a Deus pela exaltação daquele irmão Nos alegrar com e nos alegrar com exaltação do ele. outro. Exatamente. Então, no sentido da aplicação quanto à igreja, né, nós podemos aplicar não só no sentido de lutar contra o nosso próximo, mas também temos que lutar contra nós mesmos, as nossas vontades, aquilo que surge muitas das vezes em nós que nos leva até a pecar contra Deus. Então é contra isso que nós devemos lutar. Então, para terminar, vamos falar da última aplicação, né, que é no sentido familiar. Como nós podemos aplicar no sentido familiar? Porque hoje em dia há muitos conflitos entre irmãos e irmãs, pais e filhos. E muitas das vezes é por não compreendermos o que o versículo está a dizer, que não devemos lutar contra o nosso próximo, ou contra o nosso pai, contra a nossa mãe e tanto faz. Então, como é que nós podemos aplicar isso no sentido familiar? Como base de sociedade que é a família, eu vejo que o inimigo tem muita tendência de atacar famílias, porque uma família derrotada é uma igreja, é uma sociedade destruída. Exato. Então eu vejo que é um papel tão grande em nós que seremos uma vez, um dia, pai, e para os nossos pais que estão em frente de famílias que devem mesmo ter o domínio de saber com quem ele está batalhando, saber com quem eu estou guerreando, porque se o pai não souber como batalhar, exemplo, a esposa se levanta e faz algo de errado e o pai não sabe como lidar com essa situação. como lidar com essa Exato. situação, ela acaba por destruir o seu casamento. E acaba por deixar os filhos machucados também, porque eu vejo que os filhos não se alegrariam de ver os pais separados. Exatamente. Então é basicamente isso. Aprendemos aqui o que é, como nós devemos aplicar e quais são as diferentes áreas da vida como cristão que nós devemos aplicar esta passagem de Paulo em Efésios 6:12, que não é contra a carne nem contra o sangue que nós devemos lutar. E qual é a melhor maneira que nós podemos lutar? Orando, meditando a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos conhecer as maneiras certas e os instrumentos certos que nós devemos usar para ter que lutar contra aquele que é o nosso inimigo, que é o diabo, Satanás. Então, mais uma vez, uma palavra edificante. Espero que vocês tenham sido edificados. Espero que isso possa servir de uma boa aplicação para a tua vida, você aí do outro lado que está nos ouvindo. E que seja o Espírito Santo sempre a te ensinar como devemos ou como deves lutar.
Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.